E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o retrospecto que a gente teve no Paulistão. O Paulistão se encerrou ontem, o Palmeiras foi campeão. Falar um pouco sobre os possíveis retornos que a gente vai ter para a partida de amanhã contra o Ituano pela Copa do Brasil. Além de falar sobre os outros estaduais, a gente teve ex-jogadores de São Paulo, ex-treinadores de São Paulo que foram campeões e falar um pouco sobre eles aqui também. Certo? Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente tiver o conteúdo novo. Lembrando que a gente posta vídeo aqui todos os dias, exceto domingo, além de postar diversos conteúdos no Instagram, TikTok, Kawaii, sempre como Trifanático, você pode estar por dentro de tudo sobre São Paulo aqui. Certo? Então vamos pro vídeo. Bom, e já falando sobre a partida de amanhã, vai ter retornos importantes. A gente vai ter a volta do Diego Costa e do Caleri, ambos estavam machucados. O Diego Costa, desde o ano passado, com uma tendinite, passou por cirurgia também. E o Caleri, ele sofreu uma lesão no tornozelo, a gente lembra, contra o São Bernardo pelo Paulistão. Teve a opção de fazer cirurgia, mas optou pelo tratamento convencional justamente para voltar mais cedo, mas ter o risco de perder esse tempo. Mas até agora, pelo visto, está dando certo. Vamos ver se não vai se machucar posteriormente, mas ambos já estavam disponíveis na primeira partida de semana passada contra o Tigre, pela Sul-Americana, mas eles estavam suspensos. Ambos tomaram suspensão da partida de Córdoba lá no ano passado, na final da Sul-Americana, e retrocedeu agora para esse ano. Então ambos vão estar presentes para o jogo de amanhã. E falando do Caleri, ele está buscando o seu primeiro gol pela Copa do Brasil com a camisa do São Paulo. Ele só disputou um torneio, que foi em 2021. De então ele disputou 9 jogos e não marcou em nenhum. Então, do retrospecto que o Caleri tem no São Paulo, ele só disputou um campeonato, que foi 2021, 9 jogos e não marcou em nenhum. Então, na campanha de 2021, ele chegou até a semifinal, perdeu pro Flamengo. Então, assim, para um artilheiro, né, para um centroavante que faz gol, teoricamente tem que fazer gol a maioria dos jogos, né, um campeonato tão importante para São Paulo que nunca conquistou, o Caleri nunca ter marcado é um problema. Vamos ver se ele consegue marcar na partida de amanhã. E falando sobre gol, o Galo foi o artilheiro do Paulistão. Falando um pouco sobre a retrospectiva do Paulistão, o Galo, o único ponto positivo que a gente pode tirar, a gente foi eliminado nas quartas de final contra o Água Santa, terrível nos pênaltis, mas o Galo, ele continuou sendo o artilheiro do campeonato com 8 gols, junto com o Roger Guedes do Corinthians. Ele marcou contra a Ferroviária, 2 vezes contra a Portuguesa, contra o RB Bragantino, Santos, Inter de Limeira, São Bento e contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí nas quartas de finais contra o Água Santa acabou se machucando, enfim, passou por cirurgia, vai voltar só no final do ano, mas isso é um ponto positivo, pelo menos, que a gente tem que tirar de todo o Campeonato Paulista. Foi tenebroso analisando o final dele, mas o número de gols nosso foi muito importante, foi um ataque muito positivo, tanto que a gente teve algumas goleadas aí durante esse Paulistão, inclusive tendo o Galo como o artilheiro do campeonato junto com o Roger Guedes. Bom, agora falando um pouco sobre uma pesquisa que foi divulgada na segunda-feira, hoje, pela CNN Sports, Itatiaia e a Quest. Uma pesquisa que fez entre torcedores cerca de 6.507 pessoas com mais de 16 anos e que declararam gostar de futebol. Então, dentre essas pessoas, foram declarados quem elas torcem. Então, para analisar a média assim, de quantidade de torcedores que tem ao redor do Brasil, de cada time. Então, 325 cidades foram estudadas entre o dia 29 de março e dia 2 de abril. Então, nessas datas, nessas cidades, nessa quantidade de pessoas, foi estudado que time que eles torcem, basicamente isso. Essa pesquisa informa isso. E o São Paulo caiu para 4º lugar. O São Paulo, teoricamente, era a 3ª maior torcida do Brasil, caiu para 4º. O primeiro lugar, obviamente, é o Flamengo, com 24% das pessoas que foram estudadas, né, teoricamente, do Brasil. Quase 1/4 do Brasil torce para o Flamengo. Muita gente fala que é terceirizado, enfim. Mas o segundo lugar é do Corinthians, 18%. O Corinthians são uma torcida gigantesca também. Muita gente fala que é terceirizada também, mas enfim, tem uma torcida gigantesca. E o terceiro lugar ficou com o Palmeiras. O Palmeiras, que aparece com 9%, que é uma porcentagem alta, né, para o Palmeiras, que
assim, tá ganhando muitos títulos atualmente, isso influencia bastante, obviamente. Se você pegar a nova geração, a minha geração para baixo, obviamente ninguém vai torcer pro São Paulo. São Paulo tá uma nhaca, então as crianças, enfim, e tudo mais, os adolescentes acima de 16 anos que foi estudado nessa pesquisa, olham o Palmeiras ganhando diversos títulos, olham o Palmeiras sempre ganhando e tudo mais, obviamente optam pelo Palmeiras. E o São Paulo, apesar da fase péssima que o São Paulo tá vendo na última década, nas últimas quase 2 décadas, vamos dizer assim, a gente apareceu em quarto lugar com 8%, ou seja, 8% desses estudados, dessas pessoas estudadas torcem pelo São Paulo. Então, assim, é uma porcentagem ok, né? Pô, quarto maior torcida do Brasil, mas a gente achando que estava em terceiro lugar, a gente perdeu esse posto pro Palmeiras, que está ganhando diversos títulos, ainda ganhou da gente nesse quesito torcida também. Bom, voltando para campo, a gente tem que analisar, começando a analisar a partir de amanhã, que o Rogério Ceni nunca, esse ano, né, não repetiu escalações, ou seja, não teve um padrão de jogo até agora. A gente estava jogando com linha de 4, mas o número de lesões estava, né, prejudicando muito a gente, então todo jogo a gente mudava alguma peça porque machucou ou porque voltou, enfim. Então agora nessa volta dessa intertemporada que a gente teve de quase um mês, o São Paulo também mudou, o Rogério Ceni mudou o esquema tático para 3 zagueiros, o que mudou totalmente o time de São Paulo, e agora com a volta do Calleri e do Diego Costa deve mudar de novo. Então essa falta de padrão de jogo é uma coisa que eu vejo muito nos torcedores criticando o Rogério, que todo jogo é uma escalação, todo jogo é uma cara nova, ou tira um que gosta, ou coloca outro e tal. Não tem um padrão de jogo, parece que não tem coerência naquilo que tá fazendo, parece que não tem um rumo, parece que não tem um caminho, e isso dá muita insegurança pro torcedor também. Então, mas a gente tem que analisar, obviamente, que o número de lesões é muito alto, o número de jogadores machucados, a gente teve uma época que ficou quase 16 jogadores machucados, isso influencia demais. Então, com a volta, às vezes umas lesões mais leves voltam um pouco mais rápido, agora umas lesões de cirurgia que volta só no final do ano, isso influencia demais. E obviamente é a opção do técnico, foi o caso agora que mudou para 3 zagueiros, uma opção tática mesmo, isso influencia também, mas realmente é uma coisa que dá insegurança até para mim, porque não tem um padrão de jogo, a gente não sabe realmente declarar qual é os titulares do São Paulo, cada dia um, porque igual o Edson, por exemplo, que mal jogava, machucou, teve a oportunidade de ser titular na última partida contra o Tigre, fez 2 gols, mas amanhã vai ser tirado provavelmente para a entrada do Calleri, ou não, né? Às vezes coloca os 2 juntos, mas provavelmente o Calleri vai ser o titular na partida de amanhã, o Edson vai sair. Então isso é uma coisa que dá muita insegurança por torcedor, é uma coisa que a gente tem que analisar conforme o ano para ver se tem um rumo, para ver se a gente tem um caminho para a gente seguir, pelo menos em esquema tático. Bom, e para finalizar, a gente fala um pouco sobre os ex-jogadores, ex-técnico para ser mais específico, que jogou, que atuou no São Paulo e que foram campeões desses estaduais, o caso do Reinaldo, que foi campeão com o Grêmio, do Campeonato Gaúcho, Igor Gomes, que muita gente criticava, apesar de não ser reserva do Atlético Mineiro, não ter feito nenhum gol, nenhuma assistência, foi campeão do Campeonato Mineiro. O Fernando Diniz, que é uma pauta importante aqui, o Fernando Diniz ele foi campeão com o Fluminense, tá tendo uma campanha ótima, acho que é o auge da carreira do Fernando Diniz, meteu 4-1 no Flamengo, então assim, foi uma vitória totalmente inesperada, né? Mas é um trabalho que está sendo bem feito desde o ano passado, do Fernando Diniz. Eu, pelo menos, eu fico, assim, obviamente teve todos os vexames, mas eu não consigo ter esse ódio tenebroso do Diniz. Eu acho que realmente era um rumo que estava tomando. Eu acho que ele mais caiu justamente pela queda de grupo, os jogadores, maioria mimados, não aceitavam críticas. A gente sabe como o Fernando Diniz lida com dar críticas, né, de apoiar o jogador, de incentivar, tirar o melhor dele, por mais que muita gente não concorde, você tem que tirar o melhor do jogador, e é isso o Fernando Diniz faz muito bem, além de ter um esquema tático um pouco perigoso, né, um negócio de toque de bola, é uma coisa muito bonita de se ver e que estava começando a dar resultados até aquela questão do Diniz, do Tietê, onde o Fernando Diniz acabou xingando o Tietê e criou um clima terrível, e todos os jogadores pararam de jogar pelo Diniz, perdeu o Campeonato Brasileiro com 7 pontos de diferença, no Paulistão também fez um vexame contra o Mirassol. Então assim, obviamente a gente tem muitas ressalvas com o Fernando Diniz, mas
eu sempre falo aqui, eu não demitiria o Fernando Diniz, nem o Crespo, sabe? Então, assim, eu acho que tinha que ter dado essa continuidade que estão dando pro Rogério, porque o Rogério também deu muitas vaciladas, alguns vexames também. Tinha que ter dado pro Fernando Diniz e pro Crespo, principalmente pro Crespo, né? O Fernando Diniz teve uma longevidade um pouco maior, sim, teve um tempo para colocar aquilo que estava em prática, mas estava amadurecendo ainda, estava começando a amadurecer. Tanto que nesse trabalho agora no Fluminense amadureceu demais a ideia dele. Aprendeu sim com erros, inclusive o São Paulo acho que foi o maior erro da vida dele, assim, vamos dizer assim, onde ele mais errou e aprendeu. Então agora a gente está vendo o que o técnico está virando. Mas enfim, são situações, eu acredito que realmente não dava, né? Muita gente não estava aguentando o Fernando Diniz, apesar de eu discordar que tinha que ter dado uma continuidade. Mas a gente está vendo muitos jogadores aí, Reinaldo, Igor Vinícius, enfim, até o Éder no Criciúma ganhando o campeonato. Enfim, é uma coisa que a gente fica muito se lamentando muito, porque o São Paulo vive uma crise, ganhou o Paulistão 2 anos atrás, mas enfim, é uma situação totalmente diferente. E o Fernandinho, que é o caso um pouco mais recente de treinador, a gente fica um pouco com essa pulga atrás da orelha. Mas enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente tiver o conteúdo novo. Certo? Amanhã a gente está de volta, a gente posta vídeos aqui todos os dias, exceto domingo. Também está presente também no Instagram, TikTok, Kawaii, sempre como Trifanáticos. Vocês podem encontrar a gente por lá. Certo? Amanhã a gente está de volta, amanhã tem jogo pela Copa do Brasil, a gente vai fazer um pré-jogo, depois a gente vai fazer um pós-jogo analisando a partida contra o Ituano, então vai ter muito conteúdo aqui essa semana. Certo? Então ative o sininho aí, se inscreva para você não perder nenhuma novidade aqui do Tricolor Paulista. Certo? Tamo junto, beijo e até amanhã.